regido por leis. E toda vez que nós obedecemos ou desobedecemos uma lei, nós temos as consequências. Toda vez que você comete um crime diante do direito penal, você vai pagar por esse crime. Toda vez que você participa de algo, de algum ato ilícito, imoral, sem ética, você pode sofrer consequências da lei civil. Da mesma forma, no âmbito fiscal, se você sonega impostos, você pode sofrer as consequências. Mas diante dessas leis humanas que os homens criaram, nós temos a falha, porque o homem pode falhar. Assim como você também pode contratar um bom advogado e esse advogado achar brechas e você sair impune de ter descumprido algumas dessas leis. Mas isso é uma hipótese, mas pode acontecer. Diferente das outras leis. Eu falei para você agora das leis humanas, mas o mundo é regido por diversas leis. Nós temos as leis humanas e as leis naturais. E as leis naturais também se dividem. E a primeira divisão dela são as leis da física. Você já ouviu falar da lei da gravidade? Se você jogar um objeto de um prédio, por exemplo, esse objeto vai cair. Ele não vai flutuar. É a lei da gravidade. Se você tropeçar e ir em direção ao chão, você vai ser atraído pelo chão, porque a gravidade te empurra para o chão. E é por isso que eu estou parado aqui e você está parado assistindo esse vídeo, porque existe a lei da gravidade. Mas além das leis da física, existe outro tipo de leis, ou princípios, como quer que você queira chamar. Leis e princípios andam muito juntos e podemos dizer até que são as mesmas coisas. Depende da forma que você queira chamar. Eu prefiro chamar particularmente de princípios, né? Porque lei fica aquela coisa mais formal, referente ao direito, à parte humana. Mas as leis da natureza são divididas em princípios da física e princípios espirituais. Não da forma religiosa. Muitas vezes nós queremos colocar uma religiosidade nas leis espirituais e não tem nada a ver com religiosidade, e sim com espiritualidade. Você já parou para pensar que tudo que você planta você vai colher? São leis espirituais. Você já reparou que se você entrega amor, de alguma forma você recebe amor? Você já viu que quando você pensa em algo, esse algo que você pensou está propício a acontecer? Você já viu que quando você está próximo de pessoas positivas, você se sente mais positivo? Isso são princípios espirituais, princípios que regem a natureza, assim como os princípios físicos. Tudo que você faz tem uma consequência. Nas leis humanas, que são, como eu citei, o nosso direito constitucional do Brasil, estou falando aqui para brasileiros, vocês percebem que existe a falha, mas no entanto, nas leis naturais não existe brecha. Você fez, você vai ter que pagar, seja uma consequência boa ou uma consequência ruim, porque a maior lei de todas da natureza, referente às leis espirituais, é a da semeadura. Plantou, vai colher. Simples assim. Se você age de uma forma, você pode ter certeza que você vai colher isso na sua vida. Pessoas que entendem as leis espirituais são pessoas bem-sucedidas, são pessoas que se destacam, porque eles sabem que por mais que eles possam dar um jeitinho nas leis humanas, nas leis espirituais não existe jeitinho. Por isso que nós vimos muitas pessoas que não são religiosas se dando bem na vida. A própria Bíblia, que é o livro que rege a grande parte das religiões, diz que alguns que não seguem, que não servem àquele Deus, estão prosperando. Por que será? Os chamados ímpios, né? Porque eles seguem os princípios bíblicos, que a Bíblia é a maior fonte de leis espirituais. Não estou falando ali apenas
do Velho Testamento, se você entende um pouco de Bíblia, falando daquelas leis, não matar, não roubar e assim por diante. Não, eu estou falando de princípios. Aquele princípio de você honrar o teu pai e tua mãe, de você poder ser uma pessoa que abençoa os outros, aquele outro princípio, aquela lei do amor, de amar o próximo como a si mesmo, de acreditar que existe um Deus, que é a partir dele que nós temos que agradecer por tudo que nós recebemos, são princípios. E se você prestar atenção na vida de todas as pessoas de sucesso, elas seguem esses princípios. Você tem seguido os princípios espirituais, as leis espirituais, ou você vive uma vida baseada apenas nesse nível raso de leis humanas? Quem vive apenas com leis humanas, pensando que a lei vai te proteger, nós vemos isso hoje no quadro político do Brasil, onde durante muito tempo alguns conseguiram e agora eles vão pagar pelos seus erros, pelas suas falhas, descumprimento da lei. Mas quando nós conseguimos cumprir as leis espirituais, nós temos um salto quântico. E aí nós ligamos um pouco à física quântica, que tenta estudar as leis espirituais, de você agir lembrando que tem as leis da natureza, que são imprescindíveis, que não existe a possibilidade de você dar um jeitinho. Você plantou, você vai colher. Você regou, você um dia vai ver aquele fruto crescer. E se você cumpre as leis espirituais, você pode ter certeza que você será uma pessoa bem-sucedida. O sucesso está na tua frente. E o sucesso depende, literalmente, que você cumpra as leis espirituais. As leis morais, as leis humanas estão ali para serem cumpridas. Mas as mais importantes de todas, das quais até mesmo as leis humanas são baseadas, é o alicerce das leis humanas. Se você olhar a Constituição de todos os países que existem nesse planeta, você pode ver e conferir com seus próprios olhos que todos eles estão baseados nas leis espirituais. E você vê princípios básicos de você respeitar o próximo, de amar o próximo, de você ter o mesmo direito que o outro, de você pagar os seus tributos, no caso de você contribuir para que a sociedade possa crescer e assim por diante. Se você cumprir as leis espirituais, eu te garanto que você terá o sucesso. O sucesso está totalmente alicerçado nas leis espirituais. Apenas observe pessoas de grande sucesso. Todos eles, sem exceção, entendem e sempre falam das leis espirituais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele para que outras pessoas também possam cumprir e obedecer às leis espirituais. Em outros vídeos eu estarei falando sobre essas leis, explicando uma a uma, para que você veja o quão importantes são as leis espirituais. Em alguns vídeos anteriores eu já falei de alguns princípios, mas daqui para frente eu estarei falando pelo menos uma vez por semana de um princípio espiritual para que você possa seguir e você deslanchar na sua vida e alcançar esse sucesso que está mais próximo do que você imagina. Ele foi dado por Deus e está nas suas mãos. Basta você saber cumprir e obedecer às leis espirituais e você será uma pessoa bem-sucedida. Um abraço, Deus te abençoe.